E agora uma apuração muito importante para você acompanhar nessa noite aqui no Jornal da CNN. É o seguinte: lideranças empresariais, civis e jurídicas estão planejando, gente, um ato pela democracia em São Paulo. Um grande ato, num palco cheio de significado e história. A apuração é dele, do Caio Junqueira. Oi, Caio, boa noite, bem-vindo, conta. Boa noite, Monalisa, boa noite a todos. Esse grande ato que você se refere será na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, aqui no centro de São Paulo, no dia 11 de agosto. E qual que é a ideia? É para pedir, basicamente, que os resultados das eleições deste ano sejam respeitados e também para fazer uma homenagem às Cortes Superiores Brasileiras, em especial ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral. Está sendo organizado em duas frentes, né? Vamos detalhar aqui essas duas frentes. A primeira, a que está mais bem desenhada, mais bem elaborada, mais bem encaminhada, é a leitura de uma, abre aspas, Carta aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, que está sendo subscrita por professores de direito, juristas e profissionais de outras áreas. O documento que nós obtivemos, a gente está vendo aí, diz que, abre aspas, ao invés de uma festa cívica com as eleições, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Este documento também afirma que ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira e que são intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. E pede, por fim, que brasileiras e brasileiros fiquem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições, concluindo que no Brasil atual não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo resultado e respeito ao resultado das eleições. Pois bem, fui lá conversar com o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo, que me disse que esse manifesto é uma reedição da Carta aos Brasileiros, que foi lida em 1977, no mesmo local, denunciando o estado de exceção que vivíamos àquela época. Ele me disse que esse documento, que é esse que nós mostramos agora, já tem dezenas, centenas de adesões, 250 professores de direito no Brasil e mais de 1.000 profissionais de diversas áreas já subscrevendo, já passando aí de 1.000 assinaturas. E ele mesmo me relatou a outra frente. Agora vamos para a outra frente que eu acho também muito preciosa, vamos dizer assim, né? Interessante, noticiosa, né? O diretor da Faculdade de Direito da USP me disse que, muito provavelmente, nesse mesmo dia, no Salão Nobre da São Francisco, né? da Faculdade do Largo São Francisco, um ato mais solene em homenagem aos tribunais superiores. Me disse que é bem possível que ministros do Supremo e do TSE compareçam, além, vejam só, entidades empresariais, personalidades do mundo financeiro, do setor financeiro, bancos e econômico, economistas, e também entidades civis como a OAB e CNBB. E para este ato, seria a Fiesp e outras entidades que estão já costurando um texto que, segundo ele me disse, já está bem adiantado, e o teor é muito parecido com esse que eu acabei de ler. E que a ideia, fui consultar uma outra fonte, sob reserva, que me disse que a ideia, outra fonte que está participando dessas negociações, empresários, setor financeiro, é que essa homenagem às Cortes Superiores, na verdade, é para deixar claro o apoio do PIB nacional às eleições deste ano. Uma reunião, inclusive, deve ocorrer na Fiesp, nesta semana, para tentar afinar mais detalhes. Mas a previsão é de que pelo menos 20 entidades empresariais estejam representadas neste ato, inclusive, como eu já disse, do setor financeiro e também do agronegócio brasileiro. E também vão estar lá autoridades paulistas já planejando participar. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, conselheiro Roque Cittadini, procurador-geral de Justiça aqui, Mário Sarruba, presidente da OAB Paulista, Patrícia Vanzolini. Ou seja, é um 11 de agosto, ainda está definindo. Vai ser tudo lá, vai ser tudo na Faculdade de Direito, vai ser tudo no mesmo dia, mas esse é o desenho desses atos que eu trago hoje. O planejamento hoje é esse. Sim, muito importante. A pergunta é inevitável, Caio Junqueira. Um ato, então, atos em apoio às principais cortes do país, em defesa da democracia
isso pode virar um ato político, com conotação política, até pelos elementos que a gente acabou de trazer no jornal, pelos ataques, por exemplo, que o presidente Bolsonaro faz constantemente às Supremas Cortes, também ao sistema democrático brasileiro, ou isso de alguma maneira será afastado, apesar da tônica do encontro, Caio? Mona Lisa, de fato, se você tem um agente político que vem nessa toada, né, de ataques ao sistema judicial e ao sistema eleitoral brasileiro, e você tem uma reação, hoje mesmo o próprio TSE divulgou mais de 60 notas ali de repúdio a essa manifestação desse ator político, o presidente Jair Bolsonaro, em razão dessa reunião com embaixadores, me parece inevitável que possa, de alguma maneira, ter alguma conotação, mas é muito claro, a gente consegue distinguir. Uma coisa são as opções políticas, outra coisa são ofensas e ataques a pilares e sustentáculos do próprio Estado democrático de direito brasileiro, né? É claro que neste ano e nessa quadra da política brasileira, isso está se cruzando, porque você tem um agente político, né, talvez o principal do país, principal mandatário, que faz um ataque a um desses sustentáculos do Estado de Direito. Então gera uma reação. Está se cruzando isso, mas eu vejo muito mais como uma defesa do Estado Democrático de Direito do que um ato por uma candidatura. Ótimo, Caio. Claro, a apuração importante, já uma antecipação importante, e você vai acompanhar tudo no nosso site também. Se você perdeu parte dessa apuração, que é Ler Mais, claro, no nosso site tem todas as apurações do Caio Junqueira pra gente. Obrigada, Caio.